E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Evandro Buquerque e no vídeo de hoje eu vou ensinar fotografia, exatamente. Faz um bom tempo que eu queria fazer um curso aqui no meu canal para ensinar vocês e o motivo de ter demorado tanto é porque aconteceram muitas mudanças na minha vida, mas esse desejo, essa vontade de fazer vídeos aqui pro canal, de trazer conteúdo, ela nunca morreu, ela só ficou guardada por um tempo depois de tanta mudança. E agora eu voltei para trazer esse curso para vocês. E obviamente não vai ser um vídeo, vai ser vários vídeos. E o que eu quero com isso é ensinar o máximo de pessoas sobre fotografia, sobre equipamentos, sobre direção de fotografia, sobre linguagem cinematográfica, sobre a arte da fotografia, sobre pensar sobre como um fotógrafo pensa, como a gente compõe a fotografia, como a gente edita a fotografia, quais ferramentas a gente usa, onde a gente encontra essas ferramentas, várias dicas, enfim, um monte de coisa que eu quero trazer para vocês. E eu vou começar de um jeito muito simples. Eu entendi depois de um tempo da minha vida que se eu quisesse complicar muito as coisas, eu acabo não fazendo. Então, o que agora eu vou fazer a partir de agora são esses vídeos. Eu vou gravar da forma mais simples que eu puder para trazer esse conteúdo para vocês. E eu vou editar também de uma forma muito mais orgânica. Eu já fiz alguns vídeos no meu canal um tempo atrás, mas o que eu quero fazer agora é um vídeo onde eu consiga ter um contato mais direto com você, que a nossa comunicação ela seja um pouco mais natural, que não seja tão forçada, uma edição tão voltada para praticidade. Eu sei que o mundo hoje está uma correria e todo mundo quer ser prático em tudo, mas eu acho que o que eu quero, na verdade, trazer aqui é como se a gente pudesse aprender fotografia numa conversa. E por que eu acho que tem que ser assim? Porque tem muitas pessoas que têm curiosidade de entender como funciona a fotografia, querem se tornar fotógrafos, e o estudo da fotografia ele é um pouco intenso, tem muita técnica, tem muita teoria, e quando a gente estuda de uma forma muito intensa, fica maçante, fica pesado. E o que eu fiz durante tantos anos como fotógrafo foi ensinar para algumas pessoas um pouco de fotografia, mas de uma forma muito descontraída, de uma forma que ficasse leve, que ficasse divertido aprender. E é a mesma coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Então, eu vou gravar todo o conteúdo, ou boa parte dele, com o meu celular, e a partir de um certo momento, se eu sentir a necessidade de fazer um update para uma câmera melhor, eu vou fazer isso. Mas por enquanto, eu quero que a gente tenha esse contato mais pessoal. E já que o telefone hoje em dia resolve tanta coisa, ele vai resolver também para gravar essa sequência de vídeos para vocês, tá bom? Bom, então hoje eu quero falar com vocês do princípio básico da fotografia. Existe muita coisa sobre fotografia, mas se você é um entusiasta que quer aprender hoje como tirar uma boa foto, se você tem câmera, se você só tem um celular, não importa, não tem problema. Você pode assistir essa videoaula aqui, porque você com certeza vai aprender os fundamentos básicos da fotografia e você vai, depois de um tempo, decidir se você quer investir no equipamento de fotografia, numa câmera, numa lente, ou não, se você só quer aprender a fotografia e aplicar elas em outros meios, como por exemplo, utilizando o celular. E é uma coisa que eu fiz durante muito tempo e faço ainda hoje. Hoje o telefone, o smartphone para mim, é a maior ferramenta onde eu consigo tirar as minhas fotos, editar as minhas fotos e postar. E eu sei que não é só eu que faz isso, muita gente também faz, né? E eu vou ensinar vocês também como fazer isso, como tirar as fotos com o smartphone, como editar as fotos pelo smartphone e como postar também. Postar acho que todo mundo sabe, mas editar para algumas pessoas é uma coisa um pouco mais complexa. Não é só colocar um filtro ou mexer na saturação de um jeito maluco, não. Tem realmente que entender o que você quer da fotografia e como chegar nesse resultado que você quer, né? Então nessa sequência de vídeos a gente vai aprender tanto a parte teórica quanto a parte prática e também obviamente que encaixa na parte teórica e prática, mas também da parte de edição, tá bom? Então a gente vai percorrer os caminhos que precisam ser percorridos para a gente, desde o momento que a gente pensa na nossa foto até o momento que a gente conclui ela, tá bom? Então no vídeo de hoje, como introdução, a gente vai falar sobre os pilares da fotografia, o que é uma coisa que você vai ver
em outros vídeos também do YouTube. São os pilares da fotografia. O que são esses pilares da fotografia, né? Partindo de uma câmera fotográfica, onde a gente tem o corpo, né, que é a câmera, e também a gente tem a lente, esse mecanismo de corpo e lente, a gente tem 3 funcionamentos básicos ali para que a gente consiga tirar uma foto, certo? Então, essa tríade, na verdade, elas são componentes para que a gente faça a nossa foto acontecer. E esses componentes dessa tríade, né, desse triângulo, digamos assim, eles são variáveis. Então, a gente pode escolher um pouco de um pouco de outro, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Enfim, vamos lá. Deixa eu explicar de uma forma mais clara para vocês. O meu intuito aqui é fazer com que todo mundo que assista a esses vídeos possa entender fotografia, mesmo sem equipamento. Ou seja, o meu intuito é, se você um dia encontrar um fotógrafo que entenda de fotografia, você consiga bater um papo com ele, porque você sabe do que ele está falando, tá bom? Então vamos lá, voltando para a nossa tríade. O que compõe a nossa tríade? São 3 coisas. ISO, velocidade do nosso obturador e abertura do diafragma. Uau! Você não faz a mínima ideia do que é isso, né? Beleza, então vamos passar um por um. A gente tem o nosso ISO, que basicamente é a sensibilidade do nosso sensor. Então, na sua câmera ou no seu celular, a gente tem aquele vidrozinho que fica na frente, que nas câmeras é a nossa lente, e no celular é uma lentezinha mesmo, de plastiquinho que fica ali, e depois tem um vidro na frente, mas lá no fundo, existe um sensor, tanto na câmera quanto no seu celular, tá bom? Todas as câmeras possuem um sensor, exceto, obviamente, as câmeras que que usam as películas, né, que é o filme que a gente usava com muita frequência antigamente. Hoje em dia, basicamente, todo mundo usa mais o digital. Enfim, esse ISO é a sensibilidade do sensor. O que significa? O sensor, ele nada mais é do que um medidor de luz, certo? E ele é dividido em pequenos quadradinhos, muito pequenos, que a gente chama de pixel. E esses pixels é o que recebe a luz e faz a medição do quanto tem de luz naquele pontinho que ele está captando e quanto tem de cores também, porque é aí que ele vai escrever depois isso numa imagem, certo? Mas depois a gente vai ir para essa parte um pouco mais complexa de processamento. Vamos se atentar somente ao que de fato é o ISO. Então, já que o ISO ele é a sensibilidade do nosso sensor, imagina que ele é tipo um dial, que ele é tipo um botãozinho que você aumenta e diminui, certo? No nosso sensor. Então, a gente tem números, né? A gente tem ISO 50, ISO 100, ISO 100 e pouco, nananana. Depois eu vou trazer a escala certinho para vocês, tá bom? O que cada número desse significa? Quanto menor for o número, menor o nosso sensor vai estar a sensibilidade da luz, ok? Então, se o nosso número for muito baixo, o nosso sensor ele vai estar pouco sensível. Se o nosso número ele for muito alto, o nosso sensor ele vai estar muito sensível à luz. Então, quanto maior o número, mais sensível ele está. Quanto menor o número, mais insensível o sensor está à luz, ok? E o que isso significa de maneira prática? Digamos que você tá com o seu celular agora e você tá tirando uma foto num parque onde tá com aquela iluminação maravilhosa, o sol ele tá a pino, tá estalando, não tem nuvem no céu, tá aquele sol muito forte. De uma forma automática, os celulares principalmente, não as câmeras nos modos manuais, mas os celulares e as câmeras nos modos automáticos, elas vão trabalhar com o sensor, né, com a sensibilidade desse sensor de uma forma reduzida, ou seja, ele vai, já que tem tanta luz assim no ambiente, as câmeras vão deixar o sensor mais insensíveis, ou seja, aquele número vai ficar baixo. Isso significa que o sensor ele vai estar mais insensível à luz. Então ele não precisa de tanta luz para tirar essa foto. Por quê? Porque já tem muita luz no ambiente. Então o sensor ele não precisa estar sensível, certo? Então quanto mais luz,
menos sensibilidade eu vou precisar. Ó, prestem atenção nisso. Quanto mais luz, menos sensível eu preciso que o meu ISO esteja, tá bom? Em contrapartida, né, se eu tenho pouca luz, eu preciso que o meu sensor esteja mais sensível a essa luz. Então, digamos que eu estou tirando uma foto noturna agora, onde tem só umas luzes de poste, algumas coisas assim, talvez até a luz da lua, né, que é pouquíssimo para uma foto. Para você ter uma iluminação boa, a iluminação só da luz é pouquíssimo. Mas tem câmeras, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem hoje, de qualidade de sensor, que ainda assim conseguem trabalhar só com a iluminação da lua ali, por exemplo. Acontece, tem uma assim. Então, como eu falei, já que o nosso ISO é a nossa sensibilidade, quanto mais luz a gente tem, menos sensibilidade nós precisamos nesse sensor, e quanto menos luz nós temos, mais sensível a gente precisa que esse sensor esteja para receber a luz, certo? Então, o ISO basicamente é isso, é uma sensibilidade do nosso sensor que a gente consegue regular na nossa câmera, que a gente consegue regular nos nossos smartphones, na opção Pro, né, de fotografia, na opção manual de fotografia dos nossos celulares. Não são todos os celulares que têm, mas alguns têm. Então você consegue regular o seu ISO e você consegue entender e perceber que quanto menor for o número, mais escura a sua foto fica, e quanto maior for o número, mais clara a sua foto fica. Por que isso? Porque se você está aumentando o número, você está aumentando a sensibilidade, mais luz o sensor está recebendo, então a sua foto vai ficando mais clara. Logo, se você diminui esse número, mais escura fica a sua foto, porque menos luz o seu sensor está recebendo. Por quê? Porque ele está mais insensível à luz, certo? Então, o nosso ISO serve para isso, basicamente. Agora, a gente também tem um problema quando a gente diminui ou quando a gente aumenta esse número, tá bom? Todas as câmeras, todos os sensores, eles possuem uma coisa que a gente chama de ISO padrão, tá? Ou ISO nativo. E o que isso significa? Que todo sensor ele foi construído para trabalhar num ISO específico, num número de ISO específico. A gente costuma ouvir mais isso em câmeras de cinema, câmeras que são mais caras, porque quando você trabalha com esse ISO nativo, com esse ISO padrão, com esse ISO de fábrica, digamos assim, né, é onde você consegue a melhor qualidade de captura de imagem. Só que em câmeras inferiores é quase que um pouco difícil de você achar essa informação, porque eles tratam isso de uma forma diferente, tá bom? Mas em câmeras de cinema a gente escuta muito essa coisa do ISO nativo. E agora, nos celulares, nas câmeras, você provavelmente não vai escutar isso, tá bom? Mas, de qualquer forma, toda câmera possui esse ISO nativo. E quando você fotografa ou quando você filma, nesse ISO nativo é quando você tem a melhor qualidade de captura de imagem, tá bom? E aí, por que eu tô falando isso? Porque, para pensar, se a gente tem um ISO nativo, significa que se a gente muda aquilo que é natural, começa a não ficar tão bom assim, certo? E é exatamente isso que acontece. Então, quando você tem, basicamente nas câmeras de fotografia, a recomendação é sempre que você trabalhe com ISO baixo. E por que isso acontece? Porque como o ISO ele é a sensibilidade do sensor, e se o ISO ele também tem um ISO padrão, né? Se cada sensor tem um ISO padrão ali, se você aumenta demais, se você torna esse sensor muito sensível, você está ali espremendo, você está tirando muito dele, certo? Você não está trabalhando no formato natural, no formato nativo desse sensor. Então, quando você aumenta esse ISO, quando você aumenta a sensibilidade, é como se você estivesse pedindo para o sensor fazer mais do que ele pode, entendeu? E isso traz consequências para a sua imagem. Então, o que acontece quando você muda o ISO, né? Quando você aumenta o ISO demais? Acontece que, além de você receber muito mais luz no seu sensor, você também acaba trazendo uma coisa que a gente chama de ruído de imagem, certo? E o que é o ruído de imagem? O ruído, ele é a causa
ou efeito, né, digamos assim, de você ter aumentado demais. Como você sensibiliza demais o seu sensor, ele por consequência traz ruído na imagem. O ruído é como se fosse vários pontinhos pequenininhos que às vezes são cinza, às vezes são coloridos, às vezes são magenta, às vezes são verdes. E isso acontece porque o sensor está trabalhando numa sensibilidade muito alta. Então ele está ali se matando para receber mais luz. E alguns sensores não fazem isso de uma forma tão eficiente como outros. Então, geralmente, sensores mais simples, quando você aumenta a sua sensibilidade do ISO, ele recebe muito ruído. E às vezes fica até impossível de você usar a imagem, a não ser que você utilize desse ruído todo para você trabalhar com arte, né? Então, se você assume esse ruído, você pode sim. Não estou falando que o ruído é ruim. Tem muitas pessoas que falam, mas eu não posso aumentar o meu ISO, porque se eu aumentar o meu ISO, eu vou ter muito ruído na minha foto e minha foto vai ficar ruim. Não necessariamente. Se você assumir isso como uma linguagem para sua fotografia, não tem problema nenhum. Fica até bonito, mas você tem que assumir isso de uma forma artística. E não tem problema, tá bom? E quando você diminui o sensor, quando você diminui a sensibilidade do sensor, tende a esse ruído diminuir muito ou zerar o ruído, tá bom? Porque você está exigindo pouquíssimo da sensibilidade desse sensor, então ele não precisa receber tanta luz, tá bom? Então, só recapitulando, o ISO ele serve para uma coisa, que é aumentar a sensibilidade do sensor para receber mais luz, tá bom? Quanto maior o ISO, mais luz o seu sensor vai receber e, por consequência, mais ruído ele também vai aplicar na sua imagem. E, ao contrário, né, quanto mais luz a gente tem no ambiente, menos ISO a gente precisa, ou seja, a gente diminui a sensibilidade do nosso sensor e então menos ruído a gente tem na nossa imagem, ou às vezes ruído nenhum, tá bom? Vai depender, é claro, da qualidade do seu sensor. Então, basicamente, o sensor é isso. O ISO é isso, tá bom? E assim a gente fecha o nosso primeiro pilar do que é a nossa tríade de fotografia. Se eu sentir, eu faço um vídeo mais explicativo para trazer imagens e mostrar para vocês, mas provavelmente eu já tá fazendo isso nesse próprio vídeo. A nossa segunda ponta da nossa tríade é a nossa velocidade de obturador. E aqui as coisas já começam a ficar um pouquinho mais complexas, porque o ISO, como eu falei para vocês, é uma coisa muito simples. É aumentar ou diminuir a sensibilidade do sensor. Quanto maior a sensibilidade, mais ruído você tem. Quanto menor a sensibilidade, menos ruído você tem. Basicamente é isso, certo? Agora, a velocidade do obturador, ela é diferente porque ela também trabalha com sensor, ok? Trabalha com sensor sim, mas ela trabalha em quanto tempo, digamos assim, essa foto vai ser tirada. Então, como é que funciona para você tirar uma foto? Quando você aperta no seu botão, quando você aperta ali no shutterzinho da sua câmera, por alguns instantes o seu sensor ele faz a leitura. Ele liga e começa a fazer a leitura daquela foto. Isso acontece geralmente no instalo de dedos, certo? Acontece muito rápido, Você nem consegue perceber. Aquele cliquezinho que você escuta é que a sua foto está sendo tirada, certo? Então, o que é a velocidade do obturador? A velocidade, certo? É o tempo, e o obturador, em câmeras de espelho que a gente tem, que entra um espelho na frente da nossa lente, né, na frente do nosso sensor, quando a gente aperta no obturador, esse espelho levanta e a imagem que passa pela lente atinge o sensor. E essa velocidade do obturador é quanto tempo a luz fica batendo no nosso sensor e quanto tempo o nosso sensor fica fazendo essa leitura. E por que isso é importante? Por dois motivos. Aqui a gente mexe com princípio de luz e princípio de movimentação. Então, quando a gente está com essa velocidade de obturador muito alta, o que acontece é que o nosso sensor ele fica mais tempo exposto à luz. E o que isso acontece?
a nossa foto fica mais clara. Diferente do ISO, porque o ISO ele tem a sensibilidade. Agora não. Agora o nosso sensor, independente da sensibilidade que a gente escolha, o nosso sensor ele vai estar recebendo luz. Então pensa que o sensor assim é como se fosse a nossa pele, certo? Eu vou fazer só uma analogia aqui para vocês entenderem. Se você vai lá para a praia, se você vai tomar aquele sol assim e não passa protetor, o que que significa? Significa que a sua pele ela vai ficar exposta ao sol, certo? E quando você fica exposto ao sol, você pode se queimar. Agora, se você fica 10 minutos na praia, você vai, de repente, só tomar uma aquecida de corpo ali, você só vai dar uma queimadinha de leve. Agora, se você ficar 1 hora exposto no sol, você já vai receber um bronze mais bacana, né não? Agora, se você fica 3 horas, 4 horas exposto ao sol, não vou nem falar o que vai acontecer, né? Você não vai conseguir encostar as costas nem na cadeira depois. A velocidade de obturador é o tempo que a gente deixa o nosso sensor exposto à luz. É como se sua pele ficasse lá exposto. E funciona da mesma forma. Quando você fica com o seu sensor exposto durante muito tempo, você queima mais o seu sensor. Por que eu vou usar essa analogia de queima? Porque eu vou fazer uma comparação com um filme de fotografia que provavelmente os seus pais, os seus amigos, há muito tempo atrás usavam. Hoje em dia, raramente as pessoas usam. Ainda tem algumas pessoas que usam filme fotográfico, né, com aquelas câmeras analógicas, mas hoje em dia não é todo mundo que usa. Aquele filme fotográfico, ali tem produtos químicos, existem produtos químicos naquele filme fotográfico, que quando esse produto é exposto à luz, quando esse filme é exposto à luz, ele queima. E essa queimadura, depois, ela é revelada, é passada por um processo de revelação com outros químicos também, e aí é onde você realmente consegue trazer a sua fotografia. Só que a gente está tirando agora nossa película, o nosso filme, e está colocando um sensor. O sensor você não pode queimá-lo, né? Porque senão você vai ter que fazer um cartucho de sensores ali. Tira uma foto, tira um sensor, coloca outro. Tira uma foto, queimou o sensor, troca. Não. O sensor, ele liga e desliga. O que é isso? Ele recebe informação, ele começa a receber informação e para de receber informação, certo? Então o sensor, ele liga para receber a informação e desliga para parar de receber a informação. Na câmera, o seu sensor, ele fica exposto o tempo todo. Na câmera, no seu celular, na verdade, ele fica exposto para receber luz o tempo todo. Na câmera fotográfica, já não fica, as câmeras que possuem espelho, né, já não fica exposto o tempo todo. Agora as câmeras mirrorless, que são as câmeras sem espelho, também ficam recebendo imagem o tempo todo. Tem até uma cortina nessas câmeras, mas a ideia é que não tenha um espelho. Então as mirrorless é sem espelho, mas elas têm uma cortina de qualquer forma ali, que é o obturador. Então o obturador, na verdade, é uma cortina. No seu celular não tem, porque essa cortina é uma cortina digital, ou seja, ela liga para começar a receber informação e desliga para parar de receber informação. Então vamos lá, Evandro. O que raios é essa velocidade de obturador? O obturador é o tempo, né? A velocidade de obturador é o tempo que o seu sensor fica exposto à luz. É simplesmente isso. Quanto maior o tempo, mais essa foto vai ficar sendo queimada, mais o seu sensor vai ficar sendo exposto e assim mais claro vai ficar a sua foto. Então, se você pega uma película, né, aquele filme antigo, e você expõe ele por muito tempo, ele vai ficar completamente branco. Por quê? Ele queimou demais. Ele queimou o filme, entendeu? Agora, se você expõe ele por um tempo curto, né, por um tempo determinado ali certinho, aí sim a sua fotografia vai ser exposta do jeito certo, né? Então, se você deixar pouco tempo, vai ficar muito escuro. Se você deixar muito tempo, vai ficar muito claro. E se você deixar na medida certa, a sua foto fica com a exposição correta. Tá bom? A exposição é a quantidade de brilho que a sua imagem tem, certo? É o quão claro ou quão escura ela tá. Então, a velocidade de obturador é o tempo que a sua foto, né, que o seu sensor
fica exposto, fica ligado para receber e medir essa luz que está, né, passando pela lente. E isso implica em uma coisa muito importante. Por quê? Quanto mais tempo, como eu falei para vocês, que a câmera fica com o sensor ativo para receber a luz, o que a gente tem é que a gente, por consequência, vai ter uma foto mais clara, mas por outra consequência, a gente vai ter um momento que a foto vai ficar sendo tirada por um período grande. Então, por exemplo, se você tirar uma foto com uma velocidade de 1/25, né? É um tempo muito curto. Agora, digamos que você tira com 1/100, né? 1/100 é uma medição para você saber o quanto você está, quanto tempo você está deixando o seu sensor exposto, tá bom? Então, digamos que você deixe 1/100. Quando você dá um clique, é muito rápido. Então, se você tiver algum movimento ali na sua câmera, dependendo do quão rápido é que está a imagem sendo capturada, a sua imagem fica boa. Agora, se você deixa a sua imagem sendo capturada por um longo momento, a gente tem uma coisa chamada longa exposição. E o que é isso? Quando o seu sensor fica aberto, né, fica fazendo a leitura da luz por muito tempo, o que acontece é que se você começa a tirar por exemplo, eu vou criar um exemplo aqui. Digamos que você está na rua, certo? Tirando foto de alguma pessoa. E essa pessoa, ela está aqui e ela está caminhando até chegar aqui, certo? Se você tira uma fotografia onde a pessoa está dando um passo, mas ela deu um passo e já tirou a foto, essa pessoa vai ficar congelada aqui, certo? Agora, se você aumenta esse tempo da foto, você vai tirar uma foto por 2 segundos, né, que a gente chama já de longa exposição. Então, você vai tirar a foto, o seu sensor vai ficar aberto enquanto você está tirando e essa pessoa vai andar. Depois, o seu sensor vai desligar, certo? O que aconteceu aqui? Essa pessoa, ela não está parada, ela está se mexendo. E o seu sensor, ele está ligando quando essa pessoa está andando e desligando até aqui. Ou seja, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar borrada na sua imagem, entendeu? Porque o sensor está capturando a imagem dela caminhando. Então não vai ter vários pedacinhos, não vai ter várias fotos juntas aqui. Não, vai ser uma foto onde a pessoa começa a andar aqui e ela termina de andar aqui. Então a pessoa, você não vai conseguir ver a pessoa na sua foto, ela vai ficar borrada, ela vai virar um borrão na sua fotografia. E por que isso está acontecendo? Porque o seu sensor ele está ficando exposto por 2 segundos. Então essa pessoa vai caminhar por 2 segundos na sua fotografia. E aí a gente vai ter essa imagem de borrão na sua imagem, tá bom? A pessoa vai estar borrada na sua imagem. E aí você pode pensar, poxa, Evandro, isso é ruim então. Não, não é ruim. É uma outra forma de trabalhar com a fotografia. Então a gente tem fotos que são belíssimas em longa exposição, né? E que às vezes é preciso trabalhar em longa exposição também, quando principalmente você tem pouca luz, né? Pouca luminosidade para poder tirar a sua foto. Vocês entenderam então? Então a velocidade do obturador é quanto tempo o seu sensor ele fica exposto, ele fica ligado para fazer a medição da luz e por consequência tirar essa foto. Então, se você deixar o seu sensor, né, com velocidade, o seu obturador com velocidade de 1/1000, por exemplo, a sua foto vai ser tirada muito rápido. Você já tirou, pronto. Sua foto já está tirada. Agora, se você deixa uma exposição, por exemplo, de 5 segundos, aí o que vai acontecer? Você vai apertar o botão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tirou. Aí sua foto foi feita em 5 segundos. Então, todo movimento que tiver na sua foto, todo movimento, seja pássaro, seja cachorro, seja pessoa, seja carro, seja o que for, se tiver em movimento, a sua câmera vai registrar toda essa passada, entendeu? E não vai ficar nítido. E eu vou trazer em outras aulas, em outros vídeos, exemplos do que é isso. Eu estou fazendo um vídeo aqui para te contar o geral do que é essa base, essa tríade da fotografia, mas em outros vídeos eu vou trazer isso de forma separada para te trazer mais exemplos, a gente poder falar mais a fundo, de uma forma mais profunda sobre isso, tá bom? E é o que acontece.
como eu falei para vocês, a velocidade de obturador, assim como o ISO, ela também trabalha com a exposição, certo? O quanto de luz vem para sua imagem. Então, se você deixa durante muito tempo o seu obturador aberto, né, o seu ISO, o seu sensor ali fazendo a leitura da imagem, a sua imagem vai ficar mais clara. Então, quanto mais tempo, certo? Se for ali 5 segundos de exposição, seu sensor vai estar aberto durante 5 segundos. Então, a luz vai ficar entrando durante 5 segundos. Vai ficar queimando o seu sensor durante 5 segundos. O que significa? Sua imagem vai ficar muito clara. Vai ficar muito clara. Agora, se você diminuir esse tempo, né, e aumentar a velocidade de obturador para que a sua foto seja tirada muito rápida, o seu sensor ele vai ficar exposto por pouquíssimo tempo. E o que isso significa? Sua imagem vai ficar escura. Eu falo vai ficar clara, vai ficar escura, é só para você entender agora qual é o efeito da luz. Mas não necessariamente se você tirar uma foto com longa exposição ou com alta exposição, com baixa exposição, com baixa velocidade, na verdade, né? Não necessariamente se você tirar uma foto com alta velocidade ou com baixa velocidade, sua foto vai ficar clara ou escura, porque vai depender de outros fatores ali que eu vou explicar para você mais para frente. Então, é isso. Basicamente, velocidade do obturador. Quanto mais alto for a sua velocidade, mais congelada vai ficar a sua imagem e mais escura também ela vai estar, porque ela vai estar recebendo luz por pouco tempo. O seu sensor vai estar recebendo luz por pouco tempo. Em contrapartida, quanto mais baixo, né, for a velocidade do seu obturador, ou seja, quanto mais tempo, né, o seu sensor ficar exposto, ficar ligado para receber a luz, mais luz vai entrar no seu sensor e a sua foto vai ficar mais clara. Então, velocidades mais altas, menos movimento na sua imagem e menos luz. Velocidades mais baixas, mais movimento e mais luz. Certo? Certo? Ok? Então, a gente já trabalhou com ISO, que é a sensibilidade do nosso sensor. Vamos lembrar então, quanto maior o ISO, mais luz e mais ruído. Quanto menor o ISO, menos ruído e menos luz. Velocidade de obturador. Quanto mais alta a velocidade, menos movimento e menos luz. Quanto maior a velocidade, quanto menor a velocidade, né? Então, quanto mais tempo o seu sensor ficar exposto, mais luz o seu sensor vai receber e mais borrão na sua imagem, mais movimento você vai poder capturar, tá bom? Esses são os dois pontos. E agora a gente vai para o último ponto, que é o nosso diafragma, a nossa abertura de diafragma. Isso aqui a gente já está tratando já não mais da câmera, já não mais do sensor, já não mais da cortina, que a gente chama, que é o nosso obturador. Agora a gente vai estar tratando só da nossa lente. E aqui vai um ponto muito importante para vocês entenderem. É aqui onde a gente tem a grande diferença entre câmeras e celulares. É aqui onde a história muda. Por quê? Porque hoje, atualmente, o único celular que eu conheço, que eu já tive, não tenho mais hoje, mas que eu tive, o único celular que eu conheço que possuiu durante um tempo, pode ser que tenham outros, mas é o único que eu lembro, tá? Que possuiu um diafragma foi o S10, um celular da Samsung, o ano eu não lembro quando eles lançaram, mas era o único celular que tinha o diafragma. Tá bom? Eu não sei se o S9 também tinha, mas para mim acho que era só o S10 mesmo. E o que é esse diafragma, Evandro? O que é esse tal diafragma? O que é essa abertura de diafragma? O diafragma, eles são pequenas, como é que eu posso dizer? É uma abertura que a gente tem na nossa lente. Então, vamos lá. A lente, né, de câmera fotográfica, ela é um cilindro e dentro desse cilindro a gente tem vários componentes, né, vários vidros, vários cristais ali, côncavos, convexos. A gente vai ter vários elementos ópticos lá dentro da nossa lente. E aí a gente também tem uma coisa muito importante, que é o nosso diafragma. Então lá dentro tem várias pás
de plástico que elas se fecham, né? Que elas fazem basicamente isso aqui, elas se fecham e abrem, fecham e abrem, tá bom? Então, esse é o nosso diafragma. Na lente, você vai conseguir observar isso. Eu vou trazer imagens aqui também para vocês entenderem. Então, lá na lente, quando você fecha o seu diafragma, você está fechando esse diafragma, e quando você abre, obviamente, né, você está abrindo esse diafragma. E o que acontece? O que é esse diafragma, Evandro? Ele tem duas consequências muito importantes aqui para nossa foto, tá bom? Duas, muito importantes. A gente também é mais um elemento para trabalhar com luz. Olha só como a luz é importante na nossa fotografia, né? A gente tem o ISO, que mexe com qualidade de imagem, que tem lá o ruído, e mexe com a luminosidade. A gente tem a nossa velocidade de obturador, que mexe com o borrão na nossa imagem e com a nossa luminosidade. E a gente também tem o terceiro pilar, que é a nossa abertura de diafragma, que também mexe com a nossa luminosidade. Ou seja, são 3 elementos dentro dessa tríade que a gente vai trabalhar, e cada um deles tem a sua diferenciação, mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles mexem, né, alteram a nossa luminosidade na nossa fotografia, tá bom? E então, o que o nosso diafragma mexe além da nossa, aliás, como o nosso diafragma afeta a luminosidade na nossa foto, certo? Imagina assim comigo, vamos pensar comigo, certo? Imagina que você está num quarto e está todo escuro. E aí você consegue pegar uma agulhinha ali, né, e fazer um furo, né, num plástico, sei lá. Imagina que seu quarto está todo escuro, mas tem um blackout, certo? Tem uma cortina ali completamente preta que isola e tira, não deixa nenhuma luz entrar. Mas essa cortina ela é de plástico. E a gente consegue pegar uma agulha lá e fazer um furo nesse blackout, nesse plástico, certo? O que vai acontecer quando você fura esse plástico? Vai acontecer que uma pequeno facho de luz vai conseguir passar por aquele buraco de agulha que você fez, certo? Isso vai ser suficiente para iluminar todo o seu quarto? Não. Mas vai entrar um pouquinho de luz ali, certo? Ótimo. Agora, imagina que você pega uma faca e corta um pedaço desse plástico e se abre um buraco de 1 metro por 1 metro. O que vai acontecer? Agora sim, agora vai entrar mais luz dentro do seu quarto. Agora você vai conseguir fazer algumas coisas, né? Agora, de que você faça um buraco maior ainda, você faz um buraco de 10 por 10, né? E vai entrar muita luz no seu quarto agora. E aí, o que você acha que traz mais luz? O buraquinho de agulha ou o rasgo de 10 por 10? Obviamente, né? Se for lá e cortar um buraco de 10 por 10, vai entrar muito mais luz. O nosso diafragma funciona da mesma forma. Então você consegue fechar o diafragma bastante para entrar pouquíssima luz, e você consegue abrir o nosso diafragma também para entrar mais luz, tá bom? Então essa é a função do diafragma no quesito luz. Quanto mais aberto o nosso diafragma, mais luz nós temos, e quanto mais fechado o nosso diafragma de lente, menos luz nós temos. E como eu falei, essa é a diferenciação de uma lente de fotografia para o celular. O celular a gente não tem como trabalhar com isso, porque o celular não tem um diafragma, certo? O celular não tem isso. A única coisa que o celular tem é já uma abertura definida, que geralmente ali é 2.8, né? Daqui a pouco eu vou falar mais para vocês dessas aberturas. E o ISO, né? E a sensibilidade e a velocidade do nosso obturador. Mas o nosso diafragma no nosso celular já é definido. Então a lente que é construída para os aparelhos, para os smartphones, já vem com a velocidade, já vem com a nossa abertura definida, que é a abertura mais ampla que tem da lente, é o tamanho da lente em si, né? Não tem nenhum diafragma ali. Agora tem uma outra coisa importante. Além do nosso diafragma trabalhar com a quantidade de luz que passa e chega no nosso sensor, ele também trabalha com a profundidade de campo. Isso aqui é algo maravilhoso. O que é a profundidade de campo, Evandro? Vamos lá, vou te explicar. Você lembra aquelas fotos que tem o fundo desfocado, né? Nos celulares isso é até fácil de fazer hoje em dia,
porque os softwares vão lá e borram o fundo, né? Mas como é que funciona isso na fotografia, né? Isso não é uma coisa processada, isso é uma coisa ótica, né? Isso vem já escrito na fotografia a partir da nossa lente, a partir da nossa abertura. Então, como é que funciona isso? Quando a gente está com o nosso diafragma aberto, entra uma quantidade de luz e ela vem de formas desorganizadas. E o que isso significa? Significa que, como essa luz ela está desorganizada, ela vai ficar meio que borrada, ela vai ficar meio que esfumaçada, sabe? Porque ela não está organizada, ela não está nítida na nossa imagem. Só que a gente tem, ainda assim, um ponto de nitidez, certo? Um ponto que a gente chama de ponto de foco, ok? E aí é onde as coisas começam a ficar um pouco mais claras na nossa cabeça. Se a gente está com a nossa abertura de diafragma muito aberta, mais luz vai entrar e mais essa luz vai estar desorganizada. Mas vai ter um ponto da nossa imagem onde vai estar organizado, que é o quê? É o nosso ponto de foco. Então, como é que funciona? Imagina que a gente tem um campo aqui, um campo de 10 metros, certo? Daqui é onde está a nossa câmera e aqui é onde está o nosso infinito, onde está o nosso espaço mais longe da nossa câmera. E aqui a gente tem um espaço de 10 metros, tá bom? Se a nossa câmera está aqui e o nosso diafragma está aberto, a gente tem um ponto de foco, que é onde vai estar nítido. Então, digamos que bem aqui, onde está o meu nariz, vai ter uma pessoa. Quando eu tiro uma foto daqui e minha pessoa está no meio, e eu foco nessa pessoa, que é o meu nariz no caso, né? Significa que se eu tô com o meu diafragma aberto e a minha luz ela tá meio desorganizada, o meu ponto de foco, que é o meu nariz, vai estar nítido. Mas o que tiver na frente do meu nariz vai estar borrado e o que tiver atrás do meu nariz também vai estar borrado, porque o meu ponto de foco é único. E a minha profundidade de campo, a minha profundidade de campo, o que é a profundidade de campo? É uma faixa de nitidez na minha imagem. Então, eu consigo aumentar ou diminuir, eu estou olhando para a câmera, eu tenho que olhar para cá, né? Eu consigo aumentar ou diminuir essa profundidade de campo, diminuindo ou aumentando a minha abertura. E como é que funciona isso? Como é que eles dois trabalham? Simples, a regra é a seguinte, muito simples isso aqui, muito simples, não tem segredo. Vamos lá. Se eu tenho o meu diafragma fechado não, mas o mínimo de abertura, né? Eu tô com a minha profundidade de campo muito grande. Ou seja, aquela faixa de foco que eu falei para vocês, que é a minha profundidade de campo, ela tá ampla. Ou seja, se eu tô com o meu diafragma bem fechado, o ponto de foco ele permanece o mesmo, mas o que tiver na frente do meu nariz vai estar focado e o que tiver atrás do meu nariz também vai estar focado. Só que a nitidez principal vai ser o meu nariz, certo? Mas ainda assim eu vou conseguir ver muitas coisas à frente e atrás nesse campo de 10 metros, entendeu? Então vamos lá, recapitulando. Diafragma com pouquíssima abertura, né, um pouco mais fechado, né, fechado aqui, eu vou ter mais profundidade de campo e mais nítida a minha imagem inteira vai ser, tá bom? Agora, se eu abro a minha abertura, se eu abro o meu diafragma, eu diminuo, eu comprimo essa profundidade de campo e menos espaço nítido eu vou ter na minha imagem. Ok? E o que isso significa? Significa que vai aparecer aquele borrão, porque aquele borrão ali é o fundo da minha imagem, certo? E é o primeiro plano também da minha imagem, certo? É o que está aqui na frente do meu objeto, que no caso é o meu nariz. Então, tudo nessa pequena profundidade de campo, né? O que tiver dentro da profundidade de campo, nessa linha aqui vai estar focado. Aqui vai estar desfocado. E aqui vai estar desfocado também. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma abertura alta. Então aqui a gente já entendeu, tem as duas coisas, certo? Na nossa abertura, quanto maior a abertura
mais luz a gente tem, trabalhando com a luminosidade, quanto mais fechado, menos luz a gente tem. Lembra da analogia lá da janela, que a gente abre a janela e deixa mais luz entrar? A analogia de iluminação é essa. Agora, quanto mais aberto, mais desorganizado eu deixo a minha luz. Quanto mais fechado, mais organizado eu deixo a minha luz. Então, se está muito aberto, está desorganizado. Essa é a analogia que você tem que fazer para você entender de como funciona essa profundidade de campo, do que é o que, certo? Porque isso era uma confusão que eu fazia muito no começo. Demora um tempo até você se acostumar. E não fique chateado se você não pegar isso aqui de uma vez. Assiste o vídeo mais uma vez, faz as anotações, faça as anotações, porque é muito importante, porque isso você vai ir lembrando, vai memorizando para depois colocar em prática, tá bom? Quando você tiver já com o seu equipamento. Basicamente é isso. A gente pode se aprofundar mais nesses detalhes aqui para falar de cada um individualmente, mas essa é a nossa tríade de fotografia, tá bom? O que a gente pode entender daqui, já que minha luz está acabando e daqui a pouco eu vou ter que acender as luzes para gravar outro vídeo. A gente tem 3 pilares da fotografia aqui, tá bom? A gente tem o nosso ISO, a gente tem a nossa velocidade de obturador e a gente tem a nossa abertura de diafragma. São 3 componentes que controlam a luz e também cada componente traz consigo uma característica diferente um do outro. Ok, Evandro, ouvi, te entendi, mas ainda não sei como trabalhar com fotografia. Não tem problema, não tem problema. A fotografia você não aprende de um dia para a noite, tá bom? Esses conceitos eles são básicos para um fotógrafo. Mas a primeira vez que você está tendo um contato com isso, é normal que você não compreenda de uma forma muito clara. E qual é a minha recomendação para você? Continue estudando, né? Continue assistindo os vídeos que a gente vai postar aqui no canal, continue fazendo suas próprias pesquisas também, que é importante, mas não fique preocupado achando que você não vai entender isso aqui. Você vai entender isso aqui. Leva um tempo para você se acostumar. Eu lembro que no meu começo eu fazia uma bagunça na minha cabeça, porque eu não conseguia entender, mas por que o número lá é maior e depois ele fica menor, mas aí eu recebo mais luz e depois diminui a luz? Mas peraí, mas por que tem sensibilidade de sensor e não sei o que? E era uma bagunça para mim. Os primeiros dias que eu estava estudando fotografia eu não entendia completamente nada, mas eu continuei estudando, porque teve um momento que começou a fazer sentido, com vários exemplos, tá bom? Esse vídeo aqui foi só para te dar a introdução, esse é o básico da fotografia, o básico. Em qualquer curso de fotografia que você for, você vai escutar das pessoas falando sobre a tríade da fotografia no primeiro momento, tá bom? Mas nesse vídeo aqui eu só quis explicar o que são elas e como elas funcionam, mas isso na forma teórica. E a gente agora vai ter outros vídeos falando disso na forma prática. O que é o ISO, a velocidade de obturador e a abertura de diafragma de maneira prática. E como a gente trabalha com isso de maneiras diferentes para poder fazer a foto do jeito que a gente quer, tá bom? Então, eu sei que parece que é muito complexo, acredite em mim, não é, mas é como provavelmente a sua primeira aula, então talvez as coisas não façam sentido. Então, se você tiver alguma dúvida, faça anotações, assista esse vídeo de novo para você entender melhor o que eu quis dizer. Talvez você esteja muito preocupado em entender e não conseguiu absorver da maneira que deveria. Então, assista esse vídeo de novo se preciso for. E também fique atento às próximas aulas que a gente vai ter, onde a gente vai tratar de cada um desses de maneira isolada para você ver na prática o que é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um like aqui no YouTube. Compartilhe com pessoas também que queiram aprender sobre fotografia, compartilhem com amigos, com familiares e se inscrevam no canal, porque aí então, e apertem no sininho, né? Aqui tem um sininho aqui para vocês serem notificados quando a gente postar novos vídeos aqui no canal, para vocês aprenderem mais sobre fotografia. Para mim foi muito divertido, né? Como eu falei, tô com muita vontade de fazer isso, já faz muito tempo. E agora chegou o momento, a gente vai fazer isso de maneira simples, mas iremos fazer, tá bom? Então é isso, vejo vocês numa próxima e falou!